a todos aqui presentes e aqueles que nos seguem assistindo de casa pelo Facebook. Vamos então, meus irmãos, dar início à palestra doutrinária da noite de hoje, coletivo realizado depois aqui na casa e também o passe virtual para aqueles que desejam pelo Facebook. Vamos então, meus irmãos, fechar os nossos olhos neste momento, agradecendo por estarmos mais uma vez reunidos nesta casa, nesta noite de segunda-feira, encerrando o mês de agosto. Que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Guia, entrando em sintonia com os benfeitores espirituais desta casa, com os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos protetores que sempre nos orientam, para que possamos, então, nesta noite, aproveitar ao máximo os ensinamentos que serão aqui nos passados e que também possamos reequilibrar o nosso espírito, a nossa alma, saindo daqui renovados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, todo dia, nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Dessa forma, então, damos início aos trabalhos desta noite, com a palestra que será proferida pelo nosso irmão César sobre o tema da erraticidade. Boa noite a todos. Que a paz, o amor, a fraternidade e a sabedoria infinita do nosso Mestre Jesus possam se fazer presentes hoje em nossos corações, a todos os nossos irmãos aqui, encarnados, aos nossos irmãos presentes, desencarnados também, e aos irmãos que acompanham pela nossa página do Facebook. Com toda a alegria de estar aqui nessa casa, falando de um tema que particularmente muito me emocionou quando do preparo dessas humildes palavras que aqui trarei, pois, assim como disse o apóstolo João no começo, que na casa de meu pai há muitas moradas. Ides, irei preparar-vos o lugar. Versículos 1 a 3. Casa, talvez seja, ultimamente, o lugar que mais habitemos, né? Diante das circunstâncias. E falar da nossa casa, do nosso porto seguro, nos remete a falar da nossa alma, a nossa primeira casa. A erraticidade, para aqueles nossos irmãos que com a doutrina recentemente, ou para aqueles irmãos que já há algum tempo já acompanham a doutrina espírita, hoje nós vamos trazer aqui uma explanação, acredito que clara e tranquila, para que todos entendamos o que essa palavra, que às vezes nos encontramos e que ela não é corriqueira, né, no nosso cotidiano, mas que é tão importante para o estudo da nossa doutrina espírita. Os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, estão sempre ao vosso lado,
observando e agindo sobre vós, sem o perceberdes. Porque os espíritos são uma das forças da natureza e instrumentos que Deus se serve para a realização dos seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos adiantados. Essa é a primeira questão que nos referencia à erraticidade, lá na questão 87, quando Kardec questiona aos espíritos da onde os espíritos habitam. Pois bem, nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos adiantados. Então, meus amados irmãos, nesse momento eu convido a todos para que todos nós ingressemos numa viagem ao nosso mais profundo íntimo. E como uma viagem, nós sempre nos preparamos. E se nós fôssemos fazer essa viagem ao nosso íntimo, na nossa mala, o que hoje nós estaríamos trazendo? Eu deixo essa pergunta para que no final a gente possa, depois da nossa reflexão. Só não se esqueçam que a partir desse momento nós estamos começando a fazer a nossa mala para a nossa viagem. A erraticidade. A erraticidade é o estado dos espíritos errantes, quer dizer, não encarnados, durante os intervalos de suas existências corporais. Isso está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 32. Então vamos lá, vamos começar. O que é erraticidade? Nós aqui, neste momento, estamos encarnados com o nosso corpo físico, o nosso perispírito, e nós temos o nosso espírito. Estamos encarnados, somos matéria. Quando fizermos a nossa passagem ao plano espiritual, este intervalo de tempo do nosso desenlace até a nossa próxima encarnação, que com certeza nós ainda a teremos, esse intervalo de tempo estaremos na erraticidade. Ou seja, já não estaremos mais com o nosso corpo físico, a nossa matéria bruta, estaremos em espírito, aguardando as novas diretrizes para a nossa nova jornada. Onde, nessa nova jornada, devamos saldar os nossos débitos, que não são poucos. Lembrando que a cada encarnação, o nosso processo evolutivo dar-se-á gradativamente, porém ele nunca fica estagnado. Nós sempre estamos em evolução. Isso é importante que nós saibamos. Sempre estamos em evolução. Que se torna as almas nos intervalos das encarnações? Também é uma pergunta da questão 224 do Livro dos Espíritos, e a resposta é magnífica. Espírito errante que aspira a seu novo destino, ele espera. Anotemos essa palavra, espera. Espírito errante, exatamente isso. Errante porque erramos, porque somos falhos, porque buscamos a nossa evolução. E enquanto somos errantes, estamos a cada dia, a cada momento, aqui encarnados, colocando em prática o que nós espiritualmente buscamos nesta evolução. A cada um conforme o vosso merecimento. Então, temos que entender que esse espaço de tempo, ele é muito importante para a nossa evolução espiritual. É como se nós tivéssemos alçado um voo e ao aterrissarmos, a nossa tripulação, que somos nós mesmos, vão para a sala de comando para fazer uma avaliação do que foi aquele voo e recebermos as novas
orientações para o nosso próximo voo. E assim sucessivamente. Essa base de comando, esta área, é a erraticidade. É que quando estamos na erraticidade e quando nós estamos aguardando as novas diretrizes, o nosso espírito também trabalha, também evolui. E também, óbvio, neste período, que dependendo do nosso grau de evolução, nós podemos habitá-lo próximo do nosso planeta ao qual encarnamos, ou não. Tudo depende do quê? Da nossa evolução, do quão evoluídos fomos nesta encarnação. E qual a duração desse intervalo, né? Interessante saber, eu vou ficar na erraticidade, quanto tempo eu vou ficar na erraticidade? Pois bem, mais uma vez os espíritos e o Espírito da Verdade respondem a Kardec da seguinte forma: de algumas horas a milhares de séculos. Olha isso, de algumas horas a milhares de séculos. Ou seja, um espírito pode desencarnar e horas depois reencarnar, como ele também pode aguardar na erraticidade milhares de séculos. Do resto, não há propriamente falando limite extremo assinalado para o estado errante, que, entretanto, não é jamais perpétuo. Isso é importantíssimo, ou seja, nem um espírito permanece ad eterno na erraticidade. Isso já é fato. Por quê? Porque é aquele espaço de tempo e local onde estamos aguardando para termos a nossa próxima encarnação e galgarmos o nosso processo evolutivo. O espírito encontra sempre, cedo ou tarde, a oportunidade de recomeçar com a existência, que sirva à purificação das anteriores. E ali, a gente ilustrou da seguinte forma: o nosso amigo que está na erraticidade já se preparando para a sua próxima viagem, e ele já está com a sua mala pronta. Nós ainda vamos arrumar a nossa, a gente não pode esquecer disso. Então, é importante que nós saibamos que, de acordo com os resultados dessa minha encarnação, eu saberei, ou melhor, será designado o meu período de permanência nesse espaço de tempo local chamado erraticidade. E mais uma vez reforçando, independente de qual a esfera em que estejamos encarnados, nós, como estamos aqui no planeta Terra, podemos sim aguardar na erraticidade em colônias espirituais. Alguns ainda ficam muito presos à matéria na própria crosta terrestre, mas que nós tenhamos a tranquilidade e a certeza de que nunca permaneceremos eternamente naquele espaço de tempo local. A erraticidade não é um sinal de inferioridade dos espíritos, pois existem espíritos errantes de todos os graus, e ele, o espírito, está liberto da matéria quando está na erraticidade. Isso a gente já falou. Apenas os espíritos puros que alcançaram a perfeição não são mais considerados errantes, pois encontraram seu estado definitivo. Os nossos espíritos, eles galgam também um grau evolutivo até que nós consigamos chegar ali. Espíritos puros, alcançar a perfeição. Acredito que ainda estejamos um tanto quanto distantes deste passo. Porém, passo este que será alcançado. Afinal de contas, se nós não paramos a nossa evolução e não permanecemos eternamente na erraticidade, estamos em constante evolução. Uns conseguem acelerar esse processo, outros nem tanto.
o espírito progride no estado errante, ou seja, na erraticidade, o meu espírito está progredindo, pode melhorar-se muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Está aí o X da questão, como diriam os jargões populares, o pulo do gato. Ou seja, eu posso estar na erraticidade, buscando a minha evolução, mas é em prática, quando encarnado, é que eu vou conseguir colocar em prática as ideias que lá eu adquiri. Por quê? Porque é aqui que nós somos testados, é aqui que nós somos colocados em prova a todos os dias. A cada dia que a gente acorda é um novo desafio. Quantas batalhas nós não enfrentamos dia após dia? Particularmente no nosso país, onde nem sempre todas as coisas são de fácil acesso, mas se tomarmos como base outros países, outros locais, nós somos abençoadíssimos. Não é à toa que, como a minha professora e a amiga Lídia sempre cita, talvez um dos livros que mais amamos é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Somos, sim, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Ou seja, já podemos nos colocarmos e nos sentirmos privilegiados de estarmos encarnados na pátria do Evangelho. Ou seja, temos as condições para que esse nosso processo consiga percorrer de uma forma mais positiva. Depende do quê? Apenas de nós mesmos. A Aline não pode me ajudar no meu processo evolutivo, tampouco eu posso ajudá-la no processo evolutivo. Mas nós juntos podemos trabalharmos os nossos processos evolutivos através do quê? Das nossas atitudes, das nossas ações, da caridade, do amor, do perdão. Lembra quando eu disse lá atrás que a gente é testado dia a dia? Pois bem, talvez uma das maiores provas em que nós, enquanto encarnados, tenhamos que sofrer todos os dias, é a prova do perdão, é a prova do amor. Perdoar aqueles que te ofendem. Nós pedimos perdão quando ofendemos alguém, mas e perdoar a quem nos ofende? A gente fala isso todo dia, né? Perdoai as minhas dívidas, perdoai as minhas ofensas. Egorina Cunha, uma escritora, sobrinha de Eurípides Barçanufo, mineira, desencarnou em 2013 com 90 anos, em Uberaba. Apesar de todos os percalços que a vida lhe impôs, por exemplo, ela era vítima de paralisia infantil, ela conseguiu retratar muito bem as imagens que a ela foram ditadas e postas em duas belas obras chamadas Cidades no Além e Imagens do Além, e que vocês vão entender o porquê que eu trouxe essas obras para cá, porque o que acontece? Através dessas mensagens psicografadas, ela conseguiu retratar algumas imagens que os espíritos passaram a ela, no caso, André Luiz e o espírito de Lúcius, e foi psicografado por ela e por Francisco Cândido Xavier, e que serviu de base para uma das obras retratadas de uma das maiores obras de André Luiz, que é o Nosso Lar. Que nunca é demais dizer que toda vez que a gente assiste o Nosso Lar, principalmente quem conseguiu ler o livro O Nosso Lar, a gente consegue ter na dimensão, a noção pelo menos,
do que é uma colônia espiritual. E eu trouxe algumas imagens dessas para vocês, porque é muito interessante como as imagens serviram de inspiração para a criação do filme, que retrata muito bem a obra, talvez uma das obras talvez uma das obras mais bem retratadas no cinema de uma obra espírita, assim como outras. E ela conseguiu trazer, através dessas mensagens psicografadas, algumas imagens. Por exemplo, a gente pode notar ali, o desenho que foi psicografado, e ali a obra no filme. E aqui, essas imagens são imagens do filme Nosso Lar. Que mais uma vez eu digo, aqueles irmãos que não assistiram, o façam. É maravilhoso conhecermos a história de André Luiz e sabermos que tudo o que aqui fazemos, lá na frente, vai reverberar. Vamos trabalhar muito, vamos estudar muito quando desencarnados, porém, também colheremos muitos louros quando desencarnados, porque Deus é perfeito. A questão número 1 do Livro dos Espíritos já diz: Deus é a causa primária de tudo. Deus é perfeito, onipotente, onipresente. E é interessante que é intrigante como uma pessoa que não é desenhista, não é arquiteta, consegue retratar com detalhes minuciosos. Era a missão. É maravilhoso quando você consegue ter provas de que você está no caminho certo. A todos nós, seja quais forem as nossas dificuldades, as nossas adversidades, quando a gente passa por um problema, a gente olha para trás e fala: ai, consegui. Por quê? Porque nós somos auxiliados também. Lembra lá no começo que os espíritos estão por todas as partes? Porque eles são a prova do desígnio de Deus. Tá aí, ó. Aquele desenho são os 6 ministérios que foram muito bem retratados no filme Nosso Lar, que é o Ministério da Regeneração, Comunicação, Esclarecimento, União Divina, Elevação e Auxílio. E no centro ali, a governadoria, aonde tudo acontecia. E é tão bom que, eu vou confessar para vocês aqui, quando eu acabei de fazer essa aula, esse pequeno estudo, eu me senti com uma vontade, fui lá, liguei, e mais uma vez, eu acho que foi a 7ª ou 8ª vez que eu assisti o Nosso Lar. E eu vou contar uma coisa, mais uma vez eu consegui perceber uma coisa que eu não tinha percebido nas outras 6. Por quê? Porque assim como a leitura, assim como o estudo, a cada vez que a gente refaz, a gente consegue absorver mais um detalhe, um pouquinho mais. Por isso, da importância das nossas obras básicas. Tudo o que a doutrina espírita traz é retratado nas obras básicas. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. E além disso, nós temos inúmeras obras que retratam as cidades espirituais, o como é a nossa vida após o desenlace. E isso só depende da gente. Voltando à nossa mala, talvez a primeira coisa que nós tenhamos que colocar na nossa mala para a nossa viagem é a vontade de fazer. Quando eu digo vontade de fazer, é a vontade de estudar e de colocar em prática o que estudamos. E é tão difícil colocar em prática. Porque quando nós lemos, até mesmo na época de escola, de faculdade, às vezes víamos uma matéria,
a absorvíamos bem, chegava na prova, maravilha, nos formávamos, chegava na hora do mercado de trabalho, aquela prova que você sabia a matéria toda, na hora de colocar em prática, meu Deus, que dificuldade. Por quê? Porque a prática é que torna você bom. A prática torna você bom, seja no que você fizer, no seu trabalho, mas principalmente nas suas atitudes. Jesus, quando encarnado, pregava uma palavra de 4 letras. E essa foi a palavra que ele nos deixou. E que este é o maior combustível para que a nossa viagem possa chegar no nosso destino. O amor. O amor incondicional. Jesus dizia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha só, imagina você ouvir do Espírito mais puro, do Filho do Criador, te pedindo para amar o seu semelhante como Ele te amou. Se fôssemos nós, diríamos: oh, me ama, por favor, me ama, eu preciso do seu amor. Mas não, Ele pede para que a gente ame as pessoas como Ele nos amou. E infelizmente, meus irmãos, acredito que tenhamos que passar algumas vezes ainda pela erraticidade, porque ainda falta muito amor para nós. E esse amor, ele começa dentro de nós. É aquele, quando você está com problema para fazer, lembre-se de que você é a criação do divino, você tem a centelha divina dentro de si. Então, se você tem um pedacinho de Deus, que é o ser onipotente, onipresente, você é capacitado. E esse amor, mais difícil, quando tendo que colocar em prova e em prática nos nossos desafetos. Essa é a nossa lição mais difícil. E ela disse com toda a humildade: eu esclareço que não sou desenhista, por isso os desenhos que elaborei procurando retratar o que vi não podem ter pretensão técnica, nem bastam para refletir internamente a beleza das formas gravadas no papel. Egorina Cunha. São essas mensagens e histórias que a gente consegue trazer e retratar que nos fazem sentir que o mundo, sim, nós estamos no caminho. Ao citarmos alguns dos nossos protagonistas da doutrina espírita, é impossível não falar de Francisco Cândido Xavier. Uma pessoa humilde, uma pessoa altamente culta, espiritualmente falando, e que fazia questão que todos os que o procuravam fossem atendidos, independente das circunstâncias. Talvez hoje, na nossa mala, também caiba um pouquinho do que você precisa. Porque quando nós formos com a nossa mala para o nosso eu interior, e quando nós começarmos a tomar as rédeas dessa nossa reforma íntima, assim como numa viagem, se faz frio e você tem roupa de frio, você se sente confortável. Tudo o que nós precisarmos, ali nós vamos encontrar. E André Luiz disse para Chico, há mais de meio século, que
as cidades da terra são cópias muito mal feitas das cidades espirituais. E às vezes nós olhamos para alguns lugares, né? Vamos falar de Florianópolis. Florianópolis é uma cidade linda. Eu não sou daqui, sou de São Paulo, mas eu sou apaixonado por Florianópolis. E assim como Florianópolis, a gente tem várias cidades. Tem Gramado, tem Canela, tem Itapema, Bombinhas, são todas cidades lindas. E aí André Luiz vem e fala, são cópias muito mal feitas das cidades espirituais. Então, meus irmãos, para essa nossa viagem, que nós estejamos preparados, porque as cidades espirituais são muito mais bonitas do que as nossas. Mas para que a gente consiga chegar até elas, que nós façamos a nossa parte. Galguemos os nossos passos dia após dia. E principalmente, que nós jamais nos esqueçamos dos nossos valores morais. E sempre nos lembremos que o Filho do nosso Criador nos pediu apenas que amemos uns aos outros como Ele nos amou. E é com muito amor, com muito carinho e com muita gratidão que mais uma vez eu agradeço a oportunidade de aqui estar diante desse púlpito, agradecendo mais uma vez a supervisão da casa, a supervisão espiritual de Frederico Rola, Benedito Camargo, Maria Júlia, aos nossos espíritos, mentores, a toda a falange espiritual aqui presente, a todos os irmãos que aqui dispuseram um tempo para nos ouvir e aos nossos irmãos que estão em casa. Só com a observação de que a nossa mala, ela pode ser do tamanho que a gente quiser. Não existe excesso de bagagem, não existe limitação nenhuma. Que nós a preparemos da melhor forma possível. Que a paz, o amor infinito e toda a sabedoria do nosso Mestre Jesus possam nos acompanhar hoje e sempre nessa nossa viagem. Muito obrigado e uma boa noite. Amém. Agradecemos então ao nosso irmão César pela exposição da noite de hoje, pela linda palestra que nos tanto enche de alegria pelo futuro que esperamos encontrar, né, quando daqui desencarnarmos, que ele possa levar para nossa bênçãos os benfeitores espirituais desta casa. E convidamos então os irmãos para encerrarmos essa primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, para levarem os seus pensamentos ao alto, a Deus, a Jesus, com a prece, que foi dia 25 de dezembro de 1873, em Bordeaux, na França, que muito nos enche o coração e nos dá esperança. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E em um só coração,
um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Meus queridos irmãos, então, para darmos prosseguimento aos trabalhos do passe, solicitamos que vocês possam orar em silêncio, se resguardar neste momento. Pedimos para que os trabalhadores da casa tomem os seus lugares e os irmãos que nos acompanham pelo Facebook, Instagram, possam acessar o vídeo do passe virtual, que está na sequência deste, para que também das suas casas possa receber todos os fluidos de amor do mais alto, reenergizando assim seus chakras e reequilibrando o seu espírito. Que assim seja. Queridos irmãos, o que seria o passe? O passe tem a finalidade de auxiliar a recuperação das nossas energias físicas, mentais e espirituais. Durante o passe, há troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo sentimento do amor, trazendo equilíbrio dos pensamentos e das emoções, restabelecendo a nossa harmonia interior. Nesse instante, queridos irmãos, vamos daqui e dos nossos lares fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente, esquecendo-nos de tudo o que se passou conosco neste dia, nossas preocupações, nossas atribulações, colocando tudo nas mãos de Jesus e de Deus. Vamos sentir em nós a presença serena de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão maior, sentindo jorrar da fonte divina os fluidos balsâmicos sobre nossos corpos físicos e espirituais, dissipando todos os fluidos deletérios do nosso organismo, auxiliando-nos na recuperação física, mental e espiritual. Pedimos, ajuda-nos, Pai amantíssimo, dando-nos forças neste momento para superarmos as dificuldades pelas quais estamos passando, com eventos catastróficos e pandêmicos assolando a humanidade. Lembrando-nos das palavras do apóstolo Paulo, no sentido de que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, pois vivemos momentos decisivos de transformação moral, renovação íntima e de escolha dos valores espirituais. É quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos e dos nossos semelhantes, que compreendemos que a Terra, a Mãe Gaia, a escola de iluminação, o hospital de reabilitação, é a nossa morada de trabalho e de libertação. Nós, espíritos, rumo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.